Fala, galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Então, vamos aqui com mais uma aulinha nossa, que vai ser sobre o capítulo 13 de vocês, continuação, no caso, do último assunto sobre ácidos nucleicos, tá? Vamos ver então aqui o nosso slide, que fala sobre esse capítulo especificamente. Então, olha só, galera, nesse assunto que a gente vai ver, a gente viu na semana passada, na verdade no último módulo, né, o processo da transcrição e tradução, a ideia geral, aquele dogma central da biologia. Ou seja, o DNA ele poderia duplicar, produzir um outro igual, ou ele pode produzir um RNA que depois vai resultar na produção de uma proteína. O nome desses processos, DNA gerando RNA, transcrição. RNA, que gera uma proteína, tradução. Então, as nomenclaturas são essas, né? Então, ó, o nosso DNA é o todo, formado aqui por vários pedaços, né, denominados genes. Genes são pedaços de DNA e tem uma mensagem específica de uma característica. Aí, em algum momento, aquela célula precisa de uma proteína específica da digestão, vamos supor. Então, ela vai pegar lá o gene específico que indica como eu vou produzir essa proteína digestiva e vou fazer a transcrição, ou seja, do DNA, aquela sequência de bases nitrogenadas contendo timina, por exemplo, vai servir de molde para gerar um RNA. Gerou o RNA, esse cara é chamado de mensageiro. Por quê? Porque o mensageiro é ele que contém a sequência das bases nitrogenadas codificantes, especificamente o que vão trazer para a gente o passo a passo de quais os aminoácidos eu vou precisar e qual a sequência que eu devo criar uma ligação entre eles. Então, reparem, ó, o mensageiro, quando sofre a tradução, ele gera uma proteína, que é uma união de aminoácidos. Aqui, esses símbolos geométricos e as siglas no interior indicam aminoácidos diferentes. Então, a cada trinca, uma sequência de 3 bases nitrogenadas do nosso RNA mensageiro, a gente chama essa trinca de códon, né? A cada trinca, eu tenho um aminoácido sendo indicado e utilizado na minha síntese proteica. Vamos ver como é que isso ocorre então de novo, só que mais devagarzinho e com outras figuras. Tá lá, ó. Primeiro, antes de mais nada, transcrição. Opa, foi um pouquinho mais rápido, né? Transcrição é o processo que o DNA vai gerar um RNA. Aqui, ó, não é ADN, tudo bem, galera? É ARN. Então, vai gerar aqui, ó, transcrição dentro do núcleo, por exemplo. Aquele DNA serviu de molde para gerar um RNA. Esse RNA produzido, ele sai do núcleo, processo esse chamado migração, porque lá no citoplasma existe essa proteína, essa organela marrom, que é uma organização proteica e de um tipo de RNA chamado ribossomial, que vai fazer o que aqui, galera? Vai ler o mensageiro. Essa estrutura, essa organela chamada ribossomo, está no citoplasma. E é o ribossomo que produz proteína. É o ribossomo, então, que vai ter que ler o mensageiro, ler os códons lá do mensageiro para identificar quais os aminoácidos ele vai precisar utilizar. Então, por isso que o RNA sempre fica no citoplasma e o DNA não. Vai estar na maioria dos seres vivos dentro do núcleo, porque essa maioria é eucarionte, e aquele ser que não é eucarionte, procarionte, o DNA se junta e fica tudo junto e misturado no citoplasma. Nessa imagem que nós estamos vendo aqui embaixo, ó, essa estrutura em cinza, como se estivesse atrás da fita de DNA, é a nossa agora RNA
polimerase. É essa enzima que produz o polímero de RNA e constrói esse RNA, realizando assim a transcrição de fato. Então, nós temos aqui o nosso RNA sendo gerado na cor rosa e quem está produzindo ele? A RNA polimerase. Então, a transcrição, o que está acontecendo aqui na figura? A fita azul é o DNA, lembra? Fita dupla. Ela é uma dupla hélice. Ela se separa. Aí, no que se separou, eu consigo enxergar agora quais são as bases nitrogenadas do DNA. E aí eu consigo, a partir daquela mensagem, produzir o meu RNA. Então, por exemplo, ó, tinha um T lá no meu DNA. Esse T vai me indicar a letra A. Lembra? A liga com T. O G liga com C. Só que no caso do RNA, ao invés de ter T de timina, existe a UR de uracila. Então, se tiver um A no DNA, ela vai indicar o meu RNA, uma ligação, uma base U e não T, porque nós estamos produzindo um RNA. Então, ó, o T indicou o A no meu RNA, mas se fosse um A, indicaria o U. Então, essa sequência que eu vou criando vai ser o meu RNA mensageiro. Aí, reparem nessa figura daqui, ó. Nós temos uma classificação desses trechos de RNA. Antes, nós temos aqui, ó, exons e introns. Lembra? Exon, região chamada codificante do nosso DNA. É ali que tem uma mensagem que vai ser transcrita e traduzida, que vai, de fato, gerar um RNA e depois produzir uma proteína. Então, eu vou pegar essas regiões chamadas exons e vou fazer uma transcrição. Ou seja, vai ocorrer a produção de um chamado pré-RNA mensageiro. Por que eu chamo de pré-RNA mensageiro, galera? Porque ele ainda não é o mensageiro. Quando a gente fala dele, do pré-RNA, é essa imagem aqui de baixo e a da direita, esquerda e direita, né? Ó, o pré-RNA, ele tem duas partes, ó, exons e introns, tá vendo? Sendo que o intron, ele não tem a mensagem para me indicar o aminoácido. Então, eu vou pegar aquele DNA, vou gerar um pré-RNA composto ainda das duas combinações, exons e introns, só que eu só quero o exon. Eu só quero saber quais são os aminoácidos. Então, para não perder tempo, o que esse pré-RNA mensageiro vai fazer? Ele vai se dobrar, como a gente está vendo ali, como se fossem umas alças, nas regiões dos introns, e vai ocorrer aqui, ó, um corte, uma separação. Sai o intron e eu junto o exon de trás com o exon da frente. O nome dessa retirada dos introns e junção dos exons eu chamo de splicing. Esse splicing ocorre sempre com uma finalidade: deixar o meu RNA mensageiro composto somente por exons, aquelas regiões codificantes, aquelas que me indicam os aminoácidos. Então, aqui, ó, na imagem da direita, o de cima é o meu pré-RNA mensageiro, tem exons e introns. O splicing retirou a área cinza, que é chamada de intron, não codificante, e junto só agora os exons. Isso é o splicing. Retirada de introns, manutenção somente dos exons. Olha a figurinha aqui, ó. A mesma ideia, ó. DNA. Ele tem exon e intron. Aí eu vou fazer uma transcrição, vou gerar um RNA. Só que essa primeira fita gerada, ela ainda tem exons e introns. Por isso é chamado de pré-RNA mensageiro.
que eu vou fazer? Eu quero gerar uma proteína, então eu só posso gastar energia lendo os códons, as regiões que me indicam os aminoácidos. Então, agora, esse pré-RNA mensageiro, por splicing, ou seja, eu retiro essas regiões dos introns e junto só o exon, tá vendo? O verdinho. Então, ó, o intron saiu aqui, juntou os exons, pronto. Eu tenho agora o meu chamado RNA mensageiro. E ele, de fato, só é composto por regiões chamadas exons, códons, que indicam o aminoácido em questão. Então, aqui na figura, o que a gente está vendo? Ó, uma fita preta, né, que é o nosso RNA mensageiro. Essa estrutura aqui em forma de cápsula seria o nosso ribossomo, formado por uma parte proteica maior do que a outra. E na medida que o ribossomo vai percorrendo o meu RNA mensageiro, vai lendo os códons e vai identificando e ligando esses aminoácidos, ele vai produzindo aqui em cima esse filamento proteico cada vez maior. Quando ele termina de ler o mensageiro, o ribossomo se solta do mensageiro e a minha proteína se desprende do ribossomo. Ou seja, eu terminei de fazer a famosa tradução, que é quando o meu RNA serve de molde para gerar uma proteína. Então, nessa figurinha daqui, ó, nós temos os dois processos. Desde a transcrição até a tradução. Então, tudo começou aqui nessa imagem no núcleo. O DNA estava lá dentro. Esse pedaço do meu DNA serve de molde para fazer uma transcrição. Ou seja, a fita de DNA nesse ponto se desprende uma da outra. Eu faço a leitura desse pedaço de DNA para produzir o meu pré-RNA mensageiro. Esse meu pré-RNA mensageiro, ele contém exons e introns. Então, aqui ocorre o splicing, que não está representado diretamente com esse nome, mas reparem, ó, tem uma partezinha clarinha aqui no meio. Essas regiões são os introns que são retirados, junto só as partes mais fortes aqui de cor, que é agora o exon. Virou tudo RNA mensageiro maduro. Ele sai do núcleo e agora essa estrutura aqui avermelhada, o ribossomo, vai fazer a tradução. Vai ler os códons, aquela sequência de 3 bases nitrogenadas, vai identificar assim qual aminoácido ele precisa. E uma vez feito isso, essa estrutura em formato de cruz é o nosso RNA transportador. É ele que está espalhado dentro da célula, se ligando aos aminoácidos e transportando, carregando, para que o ribossomo possa produzir a proteína. Então, na verdade, é um trabalho em conjunto entre o RNA mensageiro, que tem os códons, o ribossomo, que tem ali o RNA ribossomial para fazer a leitura dos códons, e o transportador, que vai levar esse aminoácido até o ribossomo. Aí, na medida que esse ribossomo vai recebendo 2 transportadores, os aminoácidos, ele vai criando aquela ligação peptídea que vai juntando aqui essas bolinhas coloridas representando os aminoácidos. Tudo bem? Vamos ver aqui então. Ó. Nós temos que saber o seguinte: códons. Lembra, códons estão presentes no nosso RNA e eles representam para a gente trincas, sequências de 3 bases nitrogenadas. Então, aqui, por exemplo, nessa fita, ó, um lado 5 linhas e o outro é chamado de 3 linhas. A leitura dessa fita é sempre nesse sentido, 5 linhas por 3 linhas. Então, o ribossomo vai percorrer, nesse exemplo da figura para vocês, da esquerda para a direita. Reparem que ele vai começar a percorrer e vai contar, ó,
primeira base U, segunda base G, terceira base A. Quando ele faz essa identificação de 3 bases, ele percebe que ali tem uma classificação, é um códon, que aqui, na verdade, poderia ser utilizado para gerar um aminoácido. Só que ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer por um simples motivo. Para a gente iniciar, para a gente começar a proteína ter o seu primeiro aminoácido, eu tenho que identificar nela isso daqui, um códon de uma nomenclatura que é o A, U, G. Encontrou essa sequência A, U, G, primeira, segunda e terceira base, significa que ali é o meu pontapé inicial. Ali eu começo a produzir uma proteína, ou seja, o A, U, G é o meu primeiro aminoácido. E quando é que o ribossomo percebe que ele terminou de produzir a proteína? Quando ele encontra uma das 3 combinações de baixo. Essas 3 combinações, UAA, UAG e UGA, são chamadas de terminação ou término, porque quando o ribossomo se depara com essa trinca, ele entende que ali é para parar a produção da proteína. Então, nós temos aqui a leitura, UGA não foi, GAU não foi, aí ele vai. Aí encontrou essa combinação, AUG, tá vendo? Essa combinação AUG, vou aqui botar na cor vermelha para facilitar para a gente, nós vamos ver agora uma trinca AUG, é o nosso primeiro códon, e ele se chama metionina. Os nomes vocês não precisam decorar. É só lembrar de como associar o códon a um aminoácido. Existe uma tabela que as questões mostram para a gente a relação entre essas trincas, esses códons, e o nome dos aminoácidos que eles vão indicar. Então, aqui, por exemplo, nós temos A, U, G. Primeira base A, segunda base U, terceira base G, indicou metionina. Segunda base. Está lá, Segundo códon para a gente, segundo códon, AUC. Reparem, AUC não é a combinação de término. Logo, eu vou utilizar mais um aminoácido. Esse daqui, isoleucina. Próximo códon, UCG. Esse UCG, galera, também não é a combinação de término. Então, eu tenho o meu terceiro aminoácido. Agora, o quarto aqui, UAA. Repare, stop, tá vendo? Stop códon. Significa que lá embaixo, quando a gente olha, o UAA é o códon de terminação. Então, nesse ponto, o ribossomo não vai mais adicionar aminoácidos daqui para frente. Então, a minha proteína para de ser sintetizada. E eu passo a ter quantos aminoácidos? Nesse exemplo daqui, 3. Então, eu tenho 4 códons, o último sendo de término, por isso não utilizo aminoácidos. Vai ser um número menor aqui de aminoácidos na minha proteína. Tudo bem? A gente vai ver depois outro exemplo. Vamos mudar a figurinha, então. Nós temos agora aqui a tabela, essa tabela de aminoácidos. Lembrando que nessa tabela aqui você não precisa decorar nada dela, tudo bem? E o mais importante é você perceber o seguinte, existe para cada trinca um tipo de aminoácido correspondente. E como existem uma quantidade maior de trincas, de códons, de combinações dessas 3 bases nitrogenadas do que aminoácidos, são apenas 20 tipos de aminoácidos, eu vou ter aqui, para mais de um códon, a utilização, a indicação de um mesmo aminoácido. Então, por exemplo, a combinação aqui, uracila, uracila e uracila.
3 letras U's, ou uracila, uracila e citosina, essas duas trincas, esses dois códons, indicam o mesmo aminoácido, chamado fenilalanina. Então, eu posso ter mais de uma combinação, mais de um códon indicando o mesmo aminoácido. Isso é o que é chamado de código genético degenerado. Na prática, é degenerado por quê? Porque eu tenho mais de um códon indicando o mesmo aminoácido. Show? Rodrigo, para que isso serve, né? É proteção, galera. Pensa comigo o seguinte: se o nosso material genético sofre uma mutação é algo que muda o DNA, muda a sequência das bases nitrogenadas. E vamos supor que mudou o DNA, que antes gerava essa primeira combinação, trinca de uracilas, e a mudança na terceira fez com que fosse um G no DNA. Um G no DNA passa a ser agora um C aqui no meu RNA. Então, a mutação mudou o que seria um códon de 3 U's para UC. Apesar dessa mutação ter ocorrido, ela não vai mudar o meu produto final. Por quê? Porque agora, tanto a combinação de cima e a de baixo indicam ainda a utilização do mesmo aminoácido. Ou seja, essa característica degenerada do DNA, de ter códons diferentes para o mesmo aminoácido, protege a gente de uma mudança, de uma mutação que possa ocorrer. Tá? Aí na tradução, galera, então, é esse processo que a gente falou. O ribossomo vai percorrer o nosso mensageiro. Então, aqui, ó, o mensageiro, né? É essa fita em azul. O nosso ribossomo, ele é essa estrutura aqui em azul ao fundo, como se fosse um chapeuzinho, uma cápsula, que vai percorrer e vai lendo, ó, essa sequência de 3 bases nitrogenadas do mensageiro. Quando ele lê ACC, ele identifica que ele precisa de um aminoácido. Quem vai transportar até ele é o RNA transportador. Então, o transportador ele vai trazer o aminoácido para o ribossomo e, por isso, ele vai fazer um pareamento. O transportador tem uma sequência de 3 bases que é complementar ao mensageiro. Se no mensageiro eu chamo de códon, essa sequência de 3 letras, de 3 bases nitrogenadas, aqui no meu transportador eu tenho o anticódon, uma sequência de 3 bases complementar. Então, aqui, ó, mensageiro, tá vendo? A, C, C. O meu transportador que vai se ligar nele para passar o aminoácido para o ribossomo vai ser o UGG. Por que o UGG? Porque o RNA transportador também é um tipo de RNA. Então, se eu tenho aqui um A no meu RNA mensageiro, eu não posso ligar com T. O T é só do DNA, beleza? Então, o A liga com o C com G, o C com G. O meu anticódon vai ser, então, o UGG. Beleza? Aí, esse códon do meu mensageiro ACC indicou um aminoácido que esse transportador trouxe. O ribossomo pegou o aminoácido, vai ler o próximo códon. E assim ele vai fazer. Por isso ele está aqui, ó, mudando de casinha, mudando de códon. E reparem que lá em cima o meu cordão com as figuras geométricas estão aumentando, porque na verdade eu estou juntando aminoácidos, estou gerando uma proteína. Nomenclaturas importantes. Então, eu tenho 3 tipos de RNAs. Os 3 trabalham em conjunto para fazer a tradução. Tá? Mensageiro possui os códons. Transportador é o anticódon. E o ribossomo é por ribossomal ou ribossomial. É esse RNA Rzinho, que é essa cápsula que a gente falou. Ele lê
a mensagem dos códons e solicita ao transportador para utilizar, para receber aquele aminoácido em questão. Como a gente falou das mutações, galera, aqui a gente tem, então, uma possível forma de mexer no material genético, e se eu mexo no material genético, eu corro o risco em alterar o meu produto final, né? Então, as mutações, chamadas aqui cromossômicas estruturais, elas vão afetar a estrutura do meu material genético. Elas vão mexer num pedaço do meu DNA. E aí eu posso chamar ela de mutação estrutural numérica também, né? Porque a numérica é quando eu vou afetar aqui cromossomos inteiros. Ou seja, ao invés de pegar esse pedacinho aqui em destaque, ó, o D, eu pego toda essa barra azul. Se eu pego toda a barra azul, eu vou alterar a coleção, a quantidade de cromossomos. Então, ao invés de ter 46, na numérica, por exemplo, passa a ter 47, como na síndrome de Down. Pode ter menos, 45. Então, vai depender do tipo de mutação, a classificação dela. O que a gente está vendo aqui é estrutural, ou seja, a quantidade fica intacta, porque a estrutural é quando mexe com uma parte, ó, em um ou mais genes do seu cromossomo. Então, ele pode encurtar ou aumentar o cromossomo, mas ele não vai deixar de existir ou não vai ter uma cópia, uma quantidade maior desses cromossomos. Então, de acordo com a mutação que a gente está vendo aqui, estrutural, que mexe em um pedaço do meu cromossomo, eu posso classificar elas como deleção, duplicação ou inversão. Na deleção, como o próprio nome dá a entender, um pedaço está sendo retirado. Então, ó, o cromossomo azul aqui na esquerda tinha esse pedaço D e depois ele ficou sem. Ele ficou sem, ocorreu uma deleção. A duplicação é exatamente o contrário, né? Então, ó, era FG. Reparem que aqui eu repito, eu dupliquei esse trecho. Então, aqui na direita fica FG, FG. Ou seja, eu agora aumentei, o meu cromossomo alongou. E na inversão ocorre uma troca no mesmo cromossomo, né? Então, ó, a sequência era A, B, C, D, o C com D inverte, vai ficar A, B, D, C. Então, se eu coloco uma parte em outra posição no mesmo cromossomo, a mutação passa a ser chamada de inversão. Reparem, deleção, duplicação e inversão são mutações, são mudanças no mesmo cromossomo. Quando ocorre essa mutação em cromossomos separados, diferentes, ou em outros termos, que são chamados cromossomos não homólogos, né? Você vai ter aqui uma alteração chamada de translocação. Repare que a translocação ocorre uma troca entre cromossomos não homólogos, cromossomos diferentes. Então, repare que a letra A até G era do cromossomo da esquerda, do H até o M estava aqui do lado direito. Esse pedaço daqui final, ó, do D até o G, vai trocar com a porção inicial do outro. Então, essa inversão que acontece entre cromossomos não homólogos passa a ser chamada de translocação. É o único exemplo que a gente tem aqui com essa característica. Detalhe, galera, por que a gente fala de mutações? E aqui, porque se eu altero essa sequência de bases nitrogenadas, seja por deleção, inversão, duplicação, translocação, eu vou alterar os códons do meu mensageiro. E no final das contas, eu estou aumentando o risco de, na leitura desses novos códons, dessas novas sequências, eu alterar a minha proteína que deve ser produzida.
Então, essa mutação pode alterar o meu produto final, podendo ser uma proteína nova boa ou ruim. Aí só o tempo irá dizer. E aqui, para a gente dar uma finalizada, tem um exemplo de mutação. Essa mutação é chamada de pontual, tá? Porque no DNA normal, para a produção da hemoglobina, aquela proteína presente nas nossas hemácias sanguíneas, tem um trecho dela que o códon deve ser CTT. E ocorre uma mutação, por acaso, onde altera essa sequência e a segunda base, que era um T, passa a ser um A. Olha o que vai acontecer. Se era CTT na hemoglobina normal, o meu RNA mensageiro seria G, A, né? Essa sequência produzida a partir desse molde. E agora, no meu mensageiro que sofreu a mutação do DNA, eu passo a ter o C indicando um G, mas mudou lá o T por A, então agora eu passo a encaixar um U como segunda base e depois o A. Se você olhar naquela tabela, o GAA indica um aminoácido e agora o GUA indica um outro, a valina. E o que isso fez? Essa simples mutação, uma simples troca de uma base por outra, nesse exemplo daqui, para a produção da hemoglobina, faz ela ficar não mais com formato arredondado, em sim em formato de meia-lua ou foice. Esse formato já vai prejudicar o paciente. Por quê? Esse formato não consegue mais transportar tantas moléculas gasosas quanto deveria. Então, menos oxigênio chega para a célula, menos energia é gerada. Por isso que as pessoas que têm anemia falciforme têm um quadro de cansaço excessivo e de uma indisposição maior do que uma pessoa com hemoglobina no seu formato normal. Então, galera, a gente acabou de ver o processo de transcrição e tradução, onde a gente compreende agora que o DNA serve não só para produzir um DNA, mas sim para produzir uma proteína. Para isso, eu tenho que ter a participação dos 3 tipos de RNAs: mensageiro, ribossomial e o transportador. Desses 3, eles vão fazer a leitura, o transporte e a ligação dos aminoácidos correspondentes. Se caso ocorra alguma mudança no meu DNA, caso algo modifique a minha mensagem, eu posso mudar ou não o produto final. E esse produto final é um produto que pode ser bom ou ruim. Vai depender da utilidade e da capacidade da célula ou do ser vivo de utilizar essa nova molécula. Tudo bem? Então, galera, é isso daí o nosso capítulo 13. Espero que vocês tenham entendido. Revejam a aula, anotem as possíveis dúvidas, façam os exercícios. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir tocar esse barco do conhecimento adiante. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem e não se esqueçam. Até a próxima.